Olá, sou o pastor Camilo, da Quarta Igreja Presbiteriana de Anápolis. Hoje é 31 de outubro e faz 502 anos da Reforma Protestante. Nosso olhar se volta ao passado, contemplando o presente numa análise histórica que marcou a vida do povo de Deus, da igreja cristã e, sobretudo, não somente de todos que têm a sua raiz nos princípios da Reforma Protestante do século XVI, mas também, creio eu, de toda a humanidade. Pois bem, a Reforma Protestante foi desencadeada pela divulgação das 95 teses de Lutero em 31 de outubro de 1517, que, sobretudo, restaurou a vida eclesiástica e espiritual da Igreja. Então, renasceram assim os 5 princípios fundamentais da Reforma Protestante, que são eles: a sola Escritura, que defendia uma igreja centrada nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus; a sola Gratia, que reconhecia a salvação e vida cristã fundamentadas na graça do Senhor e não nas obras humanas; a sola Fide, que invocava a fé e o compromisso de fidelidade com o Senhor Jesus. O solo Christus anunciava que o próprio Cristo estava construindo a sua igreja, sendo o seu único Senhor. E o soli Deo Gloria, que enfatizava que a finalidade maior da igreja e de todo cristão é glorificar a Deus. A reforma já fora dos limites da Alemanha, estava produzindo considerável alteração no modo de vida do povo em outras regiões da Europa. Deixou de ser um movimento de conotação simplesmente antipapal para tornar-se um dos maiores, assim eu posso dizer, avivamentos religiosos da história da Igreja. Surgiram então ao longo de do tempo de muitos outros movimentos antirreformistas paralelos e destacando-se principalmente na Suíça, França, Escócia e Inglaterra. E é neste contexto que nasce e cresce aquele que seria teólogo mais influente ao protestantismo pós-Lutero, que seria João Calvino. Quando Lutero fixou as 95 teses na Basília de Wittenberg, João Calvino estava apenas com 9 anos. 26 anos mais jovem que Lutero, Calvino começou a escrever a primeira edição das Institutas da religião cristã. Em 1535, com a idade de 27 anos, sua intenção era de servir grandemente aos interesses protestantes. Mas a sua influência deve ter excedido em muito a sua expectativa. Calvino provou ser o teólogo mais influente da Reforma Protestante. Os protestantes de outros países viram em Calvino e em sua obra um pilar de grande força para a obra iniciada. O luteranismo teve repercussão mais nacional, sendo também instrumentalizado por príncipes e reis. Já o calvinismo, penetrando de modo eficaz em muitas regiões e mesmo suplantando o luteranismo, penetrou na Suíça, em parte da França, nos Países Baixos, na Europa Central, sob a forma de presbiterianismo, por obra do reformador John Knox, em 1560. Calvino moralizou a vida da igreja, reavivando os sacramentos, admitindo somente os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Na ceia, Calvino afirma a transsignificação, isto é, nela o fiel comunga. É Cristo o alimento espiritual real,
O pão não é o corpo do Senhor, nem o vinho é o sangue do Senhor, mas significa sua presença, alimento celeste. Para os predestinados, pão e vinho para os, para os condenados. Pão e vinho para os condenados. Então, o culto reformado, o princípio do culto regulador, Calvino está centralizado na palavra, anunciada pelo Espírito. O homem deve evitar ao máximo qualquer sentimento que o distraia da presença gloriosa de nosso Senhor. Flores, esculturas, pinturas, instrumentos musicais. A voz humana é um instrumento suficiente e a Bíblia é o livro necessário. Calvino deixou muito bem claro que quando nos reunimos no nome de Cristo para adorá-lo, não estamos ali para nos entretermos ou divertir espectadores, mas para que haja proveito espiritual. Então, para Calvino, quando não há doutrina, também não há edificação, e que, se quisermos de fato honrarmos os ensinos de Cristo, devemos conhecer o conteúdo de tudo que é usado na liturgia, saber o que significa e qual a sua finalidade, para que o seu uso seja justificado e salutar. Então, ponto central em Calvino é a glória de Deus. A grande pergunta de Lutero era: como podemos encontrar um Deus misericordioso? E a de Calvino era: como se chega ao domínio de Deus sobre a humanidade? A criação somente tem sentido para a glória de Deus. Se Lutero nos consola dizendo que em Cristo crucificado temos a paz dos salvos, Calvino fala da certeza total da salvação dos predestinados e prega o cumprimento dos propósitos de Deus na criação. Calvino sempre fundamentou a liturgia do culto baseada em 3 elementos principais: a pregação da palavra de Deus, as orações e a administração dos sacramentos. Calvino, citando o teólogo Agostinho, dizendo que devemos ter grande cuidado para não usar no culto músicas que sejam levianas ou frívolas, em vez de usar cânticos vãos e prejudiciais. Ele sugere que os cristãos se acostumem a usar os salmos de músicas mais sóbrias e a serem moderados, usando músicas que tenham peso e majestade, próprios para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, neste movimento de olharmos para o passado, podemos reavivar novamente os desafios do presente, emanados desse sentimento de reforma. A sola Escritura nos desafia a vivermos a vida cristã centrada nas Escrituras sagradas e na Palavra de Deus. O Sola Gratia nos desafia a reconhecer a salvação e a vida cristã, fundamentadas na graça do Senhor e não nas obras humanas. A Sola Fide nos desafia a invocar a fé e o compromisso de fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo. O Sola Christus nos desafia a anunciar que o próprio Cristo está construindo sua igreja na terra, sendo seu único Senhor e Salvador. E por último, o Soli Deo Gloria nos desafia a buscarmos, enfatizando que a finalidade maior da igreja e de todo cristão, em todo aspecto, é glorificar a Deus.
Enquanto muitos têm buscado tantas coisas, o nosso desafio, o desafio da igreja é esse. Deus abençoe a todos.